Eu escutei um boa tarde muito desanimado, né, para uma terça-feira. Vamos de novo? Boa tarde? Boa tarde, muito bem, né? Porque nós estamos iniciando o curso, vamos deixar para ficar tristinho lá por sexta-feira, né? Porque daí é o último dia. Ah, não, nem conta essa parte aí, que eu não gosto de frio, tá? Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Eu sou a professora Suzana, vou acompanhar vocês aí no nosso painel. Gosto de trazer para vocês o seguinte, tá? Que a nossa aula não pode ser chata, nossa aula tem que ser legal. Da mesma forma que a prof fala, é importante que vocês tragam as vivências lá do município de vocês, tá? Por mais que está sendo gravado, tá? Mas não precisa ter vergonha. Vocês falam assim, ó, lá no município vizinho aconteceu isso, entendeu? Combinado? Ninguém sabe quem está sentado do outro lado. Nós temos uma controladora que está assistindo ao vivo, seja muito bem-vinda, mande as suas perguntas para nós. Nós ficamos muito felizes, tá, com essa participação. E eu gostaria de falar o seguinte para vocês, tá? Que bom que vocês estão aqui. Se vocês não tivessem, não tinha curso, isso é chato, né? Então, que bom que vocês estão. Parabéns por esse deslocamento, que não é tão perto de onde vocês saíram, né? Alguns saíram cedinho, estão morrendo de sono, mas, né, faz parte do nosso desafio. Alguém aqui já teve aula comigo? Eu lembro de duas. Josiane, tudo bem, Josiane? Você não lembra o nome? Adriana, prof, está com um probleminha de memória. Gente, seguinte, tá? Eu vou fazer uma dinâmica com vocês, tá? Uma dinâmica bem legal, tá? Vocês vão aparecer no YouTube hoje. Não adianta fazer, não. Lá na prefeitura vocês gostam de cobrar, né? De chega aqui, vai a vez de vocês hoje. Pessoal, só recapitulando, tá? Meu nome é Suzana, eu venho lá do município de Bocoiva do Sul. Não sei se vocês já ouviram falar, é um município desse tamanhinho, tá? A professora era controladora lá do município. Aí eu brinco assim, sabe aquele dia que você tem vontade de abandonar tudo? Foi mais ou menos assim, tá? Aí foi mais ou menos assim, tá? Brincadeiras à parte. Não, mas a professora resolveu ter paz do que razão. Aí eu virei professora. Hoje eu não sou mais controladora. Apesar de ter um carinho enorme, tá, por essa função, que foi uma função que eu aprendi muito. Respeito, tá? Vejo que em vocês falta muito fortalecimento, tá, por parte dos órgãos de controle externo, porque se cobra muito, né, e pouco se fortalece vocês. Eles querem que vocês saibam tudo e não é assim que funciona. Tá? É a única equipe que só é formado por um. Né? É a única secretaria, o único departamento que é formado por um. Porque se nós pegarmos lá a Secretaria de Educação, Saúde, eles têm um monte de servidores. Já vocês têm que entender de tudo e são equipe, sozinhos. Tá? Então, o objetivo do meu curso para vocês é trazer um pouquinho de conforto. Um pouquinho de conforto, uma prática da nossa vivência. Eu gosto muito de trabalhar com a prática, tá? Eu gosto do slide, mas eu não consigo me apegar muito, tá? Então vai ser tete a tete, certo? E agora vamos para a apresentação. Como que vai funcionar, professora? Nós vamos fazer um bem bolado aqui. Nós vamos puxar essas cadeiras para trás e nós vamos fazer um círculo. Um círculo, professora, um círculo. Não adianta coçar a cabeça que nós vamos para frente. Vamos tentar montar um círculo e eu já vou explicar como que funciona. Vamos? Para frente. Professora, o que você está fazendo com a gente? Quem está assistindo vai ficar com o gostinho de estar aqui, certo? Vou puxar essa aqui. Isso, Josiane! Ô, Josiane, mudou alguma coisa lá dos tempos para cá ou não? Mais ou menos? Isso, meninadas. Isso. Ó, ele que está filmando, tá? Marlon, depois você coloca para a prof o slide, fazendo um favor? Pessoal, como que vai funcionar? Tá? A nossa apresentação hoje vai ser um pouquinho diferente. Cada aula é diferente, tá? A nossa apresentação. Eu vou pegar esse barbante aqui, tá? E vocês já sabem que eu sou Suzana, mas eu vou me apresentar de novo, tá? E aí eu vou jogar esse barbante para alguém, certo? Essa pessoa vai segurar o barbante, vai se apresentar, vai falar de onde vem. A pergunta que eu mais adoro é qual a maior dificuldade que vocês encontram na função que vocês estão lá. E é uma só, tá? Não precisa ser muita, é só uma.
Mais um pouquinho? Mas daí vai ficar muito apertado. Eu acho que aqui... Isso, senão não dá para fazer a... Vamos tentar? Ver como que fica? Então vamos lá. Eu vou soltar o microfone só um pouquinho. E aí você faz por baixo, por cima, vocês que mandam, certo? Então, professora Suzana, tá? A maior dificuldade que eu tinha quando controladora era o tal do controle POS. Tá? Que os servidores não cumpriam carga horária. E eu, quando cheguei na controladoria, eu cheguei assim achando que ia mudar o mundo. Esse pessoal vai cumprir ponto. Não bobeira, né? Porque não vai cumprir. Então, essa era uma dificuldade que, infelizmente, não foi resolvida. Vamos deixar bem esticada a nossa teia. Posso falar meu nome? Pode, por favor. Eu sou a Érica, sou controladora internal de Guaratuba. E acho que a maior dificuldade, eu tenho pouco tempo de controle interno, mas a maior dificuldade de estar aqui é identificar mesmo as compras diretas, aquilo que é, né, até onde a gente pode ir, o que a gente precisa segurar. Eu tenho muito tênue ali ainda para mim, tem muita coisa para esclarecer. Você está chegando agora? Eu tenho 2 meses de controladoria. Eu conto, vocês contam. Vamos deixar para ela descobrir sozinha, né? Vamos lá. Tá embolado aqui. Isso, não tem problema. Tá? Isso, vamos deixar bem retinha a nossa teia, senão ela não vai funcionar depois. Isso. Eu sou a Adriana, sou da Câmara de Guaraniaçu. A maior dificuldade é ter poucos servidores, então você não é só controlador interno. Você tem que auxiliar em outras funções. Então, falta tempo para você poder estudar, para você analisar portal, analisar tudo. A Câmara tem pouca coisa de licitação, mas demanda de tempo. Por mais que você está por dentro ali, às vezes quer se aperfeiçoar mais e não é possível. Veja só, pessoal, o que ela acabou de falar? Ela é controladora da Câmara. Nós, a Prefeitura, não sei se a maioria da Prefeitura, nós temos um preconceito com a Câmara, né? Porque nós achamos, que é pouca demanda. Gente, é pouca demanda, mas porém eles fazem mais tarefas do que a gente, se for colocar bem na ponta do lápis. Por quê? Liquida a nota, aí você fala, daí nós falamos assim, mas cadê a segregação de função? Quem liquida não fiscaliza, não é assim que a gente aprende, mas aí inverte os papéis. E a questão é, a responsabilidade, tanto para a Câmara, a Prefeitura, fundo, autarquia, seja qual for, é a mesma. Tá? Errou, vai responder de forma solidária, é assim que funciona. Então, a primeira premissa é entender que, seja você controlador de onde você for, tá? A responsabilidade é a mesma, certo? Vamos lá, depois você conta o que você faz, tá? Joga por baixo, para ficar mais difícil. Isso, Josiane! E a maior dificuldade é ser controladora. Que é controladora geral? É igual você falou, saber de cada setor um pouco. E o tempo para saber de cada setor, que é o que a gente não tem, né? Muito bem. Seja bem-vinda, José. Vai por cima. Faz uma oi aqui no nosso. Vai lá, seu Zé. Ô, seu Zé! Tudo bem, seu Zé? Estica bem, seu Zé. Depois vai ficar. Não entendeu por quê. De Nova Cama também, cultura inteira. Ui, você trabalha com a Josiane? Ô, pecado. Já não temos uma coisa, tá vendo? Então, Tem alguém aprendendo a fazer alguma coisa. A prof errou no começo, né? Porque você já não tem a equipe. Porém, ainda assim não falta pessoas? Fala. Tempo e pessoas, né? E qual que é a maior dificuldade, seu Zé? Então, é o tempo e as pessoas, falta mais. Falta mão de obra. E o gasto com o pessoal está estourado, mas falta mão de obra. Certo ou tá errada? Certo, né? Muito bem, seu Zé, seja bem-vindo. Obrigado. Joga por baixo, vai ficar bem difícil. Quero ver como nós vamos desmanchar isso. Zé, tem que segurar lá. Segura, seu Zé. Isso. Meu nome é Juliana, sou de Nova Cantu, mas eu sou contadora lá. E eu vim com eles. Falei pra ela até pra gente poder aprender, né? As mudanças estão ocorrendo tudo. Que legal. O maior, vou falar na minha área como contadora, a maior dificuldade é você colocar na cabeça de pessoas que já estão há muito tempo trabalhando lá
as mudanças, as inovações, porque daí a cabeça está fechada. Ah, mas antigamente se fazia desse jeito. Não colocar na cabeça as mudanças, as inovações que ocorrem. Gente, isso pra mim é inovador, tá? Ver o controlador e o controlador junto. Porque a maioria ou é sozinho ou a galera tem um outro curso. Entende? Então, estou muito feliz, satisfeita. Parceira? Case de sucesso, então. Nós vamos trabalhar bastante a questão de técnica da auditoria. Então, para quem está chegando agora, já vai chegar na auditoria, assim que funciona. E aí a gente vai ver a importância dessa peça, tá? Porque, assim, o que a professora sempre fala, o coração da prefeitura, ele tem na contabilidade. Não estou falando que você está aqui, não, porque sempre foi matéria do meu curso, tá? Se a contabilidade falhar, o restante falha. Tá? Muitas vezes se atribui tantos erros porque o contador não deixa, porque o contador não deixa empenhar, porque o contador não sei o quê. Mas ele está vendo que se ele empenhar mais um pouco, ele vai ter problema lá na frente. Então o coração começa aqui, tá? Depois nós vamos na licitação, financeira e assim por diante. Mas aonde se começa tudo numa administração pública, a própria Constituição já falava isso. Tá? Se nós pegarmos o artigo 175, ele fala, você precisa fazer um orçamento, porque você não tem como comprar se não tiver orçamento. E se não tiver orçamento, nós compramos algo? De jeito nenhum. Certo? Muito bem, Juliana. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, meu nome é César, eu sou controlador da Câmara de Matelândia. Minha maior dificuldade lá talvez seja a colaboração da equipe dos servidores quando faz por exemplo, alguma recomendação, assim como a Juliana tinha falado, né? Quando vem uma coisa nova, a equipe tem uma resistência em querer entender aquela recomendação, falar, não vou ajudar, não vou fazer isso, não quero cumprir. Eu acho que é assim. Não é meu papel, né? Passa os 3 anos do estágio probatório como se caísse um pozinho mágico, né? Não passei no concurso para isso. Exatamente. Tudo isso nós vamos falar. Muito bem, Sérgio, seja bem-vindo. Que maravilha. Meu nome é Flávia, eu trabalho em Guaratuba, no controle interno, junto com a Érica. Eu também sou nova e a minha maior dificuldade, maior preocupação é que, como nós somos novas, é saber se a gente está fazendo toda a demanda que o controle interno pede. Se a gente, às vezes, não está esquecendo alguma coisa para trás, porque está começando, né, Érica? Essa é uma preocupação que a gente tem de... Será que a gente está fazendo tudo? Muito bem. Independente se é começo, já tem uma experiência, tá? Nós aprendemos sempre. O Ministério Público mudou a todo instante. Então, aquilo que a gente achou que estava certo, mudou. Isso Quando você aprende, já vem uma normativa, uma instrução nova. Exatamente. Flávia. Exatamente. Não, e a Flávia me transpareceu, não sei para vocês, que parecia que ela já tinha uns 10 anos de controlador interno. Ela muito... É que eu trabalhei anos no comércio, daí a gente faz de conta que tem. Tá certo. Tá certo. Estica bem, Érica, para nós. Isso. Muito bem. Pois eu sou o Douglas, da Câmara de Formosa do Oeste. Eu tive um tempo no Executivo e tinha essa ideia de que o povo da Câmara não fazia nada, né? Até eu passar no concurso e descer, assim, não é bem assim, né? A dificuldade nesses 5 meses, o concurso é recente, nós entramos numa equipe nova. A Câmara tinha essa dificuldade de ter poucos funcionários e num concurso dobrou, de 3 foi para 6 servidores. E a dificuldade era em colocar em diálogo esses 3 que estavam lá há 30 anos fazendo do mesmo jeito e os 3 que entram novos, vamos virar a chave, né? Não é mais assim que faz. Eu fazia assim. Mas você fazia assim porque não tinha gente, minha querida, agora é diferente. Você é concursado para controle? Não, fui nomeado. Tá. O concurso fizeram com... Arrumaram lá, né? Arrumaram. Tentaram arrumar e deu errado, né? Porque daí o arrumado nem a gente. Deus do céu. Depois o Marlon, corta aí, Marlon. Vai ter que cortar. Vamos lá. Boa tarde a todos. Sou o Jones, Prefeitura de Paula Freitas. Na verdade, sou fiscal tributário e assumi agora o auxiliar de controle interno. Olá, viu? Você achando que estava
Que eu tinha acabado de Adriana? lembrar. Aqui, ó, novato. É, tô um pouco Mas eu cru, sou né, fiscal cara? tributária também, de não, carreira. pode Gente, mas digo para vocês o seguinte, tá? Apesar de existir algumas práticas que falem que o controlador interno só pode ser contador, né? Só pode ser advogado. Tem filosofia. Tá? Isso a gente vai quebrar na nossa aula, tá? Mas essa parte da tributação, ela é muito importante porque por anos ficou esquecido. Só que se nós formos ver o seguinte, se a nossa tributação falha, né? Por exemplo, se não tem, não é nem às vezes por falha da tributação, mas é por falta de mão de obra, nós começamos a perder a nossa própria receita. E para vocês que são controladores da área, vocês vão pegar firme essa parte da tributação. Olha, essas falhas precisam ser sanadas, a gente nunca vai arrumar o IPTU desse município, o que adianta? Né? Tem praia, tem um monte de coisa lá, e a gente não muda no tempo, certo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Gente, vamos esticar bem, tá? Eu quero falar o porquê disso. Parece uma bobeira esse tamanho, né? Mas não é. Isso aqui é o sistema de controle interno. Esse emaranhado de fio é Isso que a controle gente interno. entende aí, Por isso que muitas vezes a gente está chegando agora e a gente fala, meu Deus, por onde eu vou começar? Tudo de uma vez só a gente não consegue. Primeiro, que somos um. Segundo, porque não temos capacidade psicológica de entender tudo ao mesmo tempo. Que bom que tivéssemos, né? Mas não tem como, é impossível. Então, por isso que quando nós falamos de ter uma equipe, ela é muito importante. E o objetivo dessa dinâmica é o quê? É tentar resolver os desafios. Porque é isso que vocês terão que fazer lá no município. Vai chegar coisa na mão de vocês que vocês vão olhar e falar, o que é isso? Por que você me contaram agora? Por que fizeram uma dispensa e agora o fornecedor não tem nem CNPJ para a gente pagar? E aí? Nós não aprendemos que nenhuma despesa pode ser firmada sem ter o prévio empenho? E faz o quê? Então, muitas vezes a gente vai ter que aprender a resolver esses desafios. E como que resolve os desafios? Deixa eu só deixar aqui. Enfrentando. E olha só, como que a gente começa a enfrentar? Agora vocês vão ajudar a prova, né? Porque eu não sou pequenininha, então eu tenho o quê? Isso. Olha lá. Deixa eu arrumar aqui direito, que depois vai virar um nó. Olha lá. E a gente vai resolvendo um por vez. E o ideal seria que cada servidor entendesse como que resolve o problema também. Olha que bacana. Cuidado. É o pé. Entrega pra ela. Traga o problema para a Josiane. Não vai botar mais um ponta desse. Fiz até aqui, agora só uma Sim. vez. Olha lá que bacana. Não era o dia que a gente solta, hein, Josiane? Por Ai, favor, você né? eu achei que isso aí ia ter, né? Não, mas você sabe que daqui. Ó, você tem Ó, ó. calma, José. Calma. Aqui você pode torcer. Curva. Isso, José. Pode ficar aí. Eu já fui mais fácil. Ó, o César também. Quando todo Honesto. mundo faz o seu serviço, tá vendo? É lisinho aí, ó. É só É. clicar e envia. O fardo fica leve, né? Ó, já veio até mais enroladinho. Viu? Isso aí. Ó, já tem critério objetivo. É que chegou no final. Já tá arrumadinho, olha É. que delícia. Só clica e envia pro tribunal. Já é? Agora deixa eu fazer mais uma dica para vocês, tá? Vejam só, pessoas. Agora voltou.
muitas vezes a gente chega na controladoria, tá, com esse medo. Só que a gente não entende, tá, até que ponto é o nosso limite. Até que ponto eu posso cobrar, até que ponto eu posso dizer que não. Às vezes a gente chega lá querendo notificar todo mundo, e não é assim que funciona, tá? Não é notificando. Primeiramente, nós sempre temos que lembrar do quê? Nós estamos lá para recomendar o gestor, tá? Para recomendar qual é o caminho que ele precisa tomar. E nós vamos avançando, tá? Vejo que vocês estavam em um lugar e vocês já mudaram de lugar, resolvendo o quê? Os desafios que aparecem na administração pública. Então, entender os desafios é a primeira premissa. E segundo é enfrentá-los. Porque não adianta nós ficarmos postergando o problema dentro da administração pública, porque uma hora ele aparece. A primeira coisa que vocês precisam ter na mente é o seguinte: ainda bem que a administração pública está mudando. Né? Hoje nós já vemos aí alguns servidores que querem trabalhar, né, que chegam para fazer a coisa acontecer, que já não são aquela galera do estou me aposentando. Exatamente. Né? Não, as coisas estão mudando. Só que nós também precisamos aprender a enfrentar esses desafios. Tá? E controladoria interna é isso aqui. Tá? Esse monte de problema que chega ao mesmo tempo, mas nós precisamos escolher qual é o primeiro que a gente precisa resolver. Porque se a gente tentar resolver tudo ao mesmo tempo, vira uma bagunça. Certo? E agora vamos voltar à nossa aula. Pode deixar aí. Então, olha lá, pessoal. Que bom, tá, que vocês participaram, fiquei bem feliz. Quem está assistindo perdeu, né? Podia estar aqui conosco, participando. Mas na próxima, esperamos. Nós vamos falar um pouquinho de técnicas de auditoria, certo? E olha que tema legal, né? Auditoria. Auditoria soa, né? Algo assim muito complexo, algo muito importante. Deixa eu perguntar aqui para você já de princípio. Alguém aqui já fez auditoria? Ah, não acredito. Josiane, você que está há 20 anos lá no controle interno, fez ou não fez? Não? Mas Tá. é um relatório. Antes de nós chegarmos nessa auditoria, nós precisamos lembrar algumas situações, tá? Porque não existe auditoria sem alguns parâmetros que nós vamos falar agora. A primeira coisa que um controle interno precisa ter, tá? Um controlador precisa ter debaixo do braço, é algo chamado Plano Anual de Controle Interno. Professora? Sim, precisa ter esse documento. Porque sem esse documento nós não fazemos auditoria. Vejamos o Tribunal de Contas, por exemplo. Se vocês entrarem lá no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e procurarem lá Plano Anual de Fiscalização, vocês vão ver que ele tem um documento de auditoria para todo o ano. Então, eles vão fazer auditoria no Frotas, vão fazer, por exemplo, na Atenção Básica de Saúde. Por isso que eles aparecem lá no município de vocês, às vezes. Por quê? Porque eles têm um plano a ser seguido. Não tem como nós chegarmos nesse tópico sem antes eu ter um manual dizendo o que eu preciso fazer. Então, o controlador que já pula para esse lado, nós já estamos com um sério problema. E por que eu gosto de falar do plano antes de chegar nisso, tá, pessoal? O que acontece? O plano anual, ele é igual segurança para vocês. Tá? O plano anual é uma segurança para vocês. Por quê? Como vocês não têm a capacidade, tá, lá, a capacidade técnica de mão de obra para executar todas as auditorias que precisam, o meu plano anual vem com a intenção do quê? Trazer um cronograma de auditoria por amostragem. Tá? Por exemplo, vocês vão dizer para mim lá, vamos pegar Câmara e Prefeitura, vocês conseguem fazer auditoria em todos os processos de licitação? E a auditoria eu estou falando analisar desde a justificativa até a sua homologação. Conseguem? Mas nunca. Consegue? Só isso daí. Exatamente. Vejam só, pessoal. O que acontece? Muitas vezes nós queremos fazer auditoria em todos os processos licitatórios. Não funciona.
Tá? Não funciona. Então, o que funciona? Eu criar o meu plano e lá no meu plano eu vou determinar que mensalmente eu farei auditoria em 2 processos licitatórios. Na Câmara, talvez fique mais fácil se desenvolver somente controladoria, senão vai ser uma por mês e tá bom. Gente, quando eu falo em plano, tá? Eu não sei se vocês já têm esse plano. É algo estranho que eu estou falando? Sejam sinceros. Cumprir plano. Era só vir fazer o curso da semana passada, né? Então. Oi, Lenir, tudo bem? Oi, Lenir, você perdeu a dinâmica, hein? Perdi? Perdeu. Então tá bom. Posso sentar aqui? Não tem ninguém. Pode sentar. Seja bem-vindo. Atrasada. Lenir é de Maripata. Figurinha carimbada aqui, né? Seja muito bem-vindo. Como que tá a controladoria lá? Vocês entenderam, né? Tá tudo bem. Vamos voltar aqui. Tá? O Douglas falou, professora, como que eu vou ter um plano se eu tenho 3 meses de casa? Gente, a questão de tempo, ela não vai dizer nada aí. Por quê? Porque quando o controlador assume um exercício, seja ele no começo, no final, precisa ter o plano. Se vocês entrarem lá no site do Tribunal de Contas, tem uma cartilha que diz cartilha do controlador interno. Lá diz, se eu não me engano, na página 17, tá? Se não me falha a memória, ela diz o seguinte, que os controladores precisam elaborar esse plano, que pode ser plano de atividade, plano de auditoria, o tema vai conforme vocês quiserem, mas o plano, ele precisa existir, senão não consigo passar para cá. E pensa comigo o seguinte, ó, vamos construir uma ideia para vocês entenderem que o plano é segurança. Vamos dizer o seguinte, vocês estão lá com o plano de vocês bonitinho, fazendo auditoria em 2 processos de compra direta, né, que lá não acontece, tá? 2 compras diretas por mês, e aí o Tribunal de Contas descobre que uma compra direta teve um problema no meio do caminho. E aí, meus amigos, quando o auditor do controle externo vai até o município, ele não vai procurar o prefeito. Quem que ele vai procurar? Vocês. Se alguém já recebeu a visita aqui, sabe muito bem. Ele vai lá e fala assim, Douglas, vem aqui com o tio. E aí ele fala, Douglas, o que você fez para fiscalizar esse processo? Aí o Douglas puxa o plano dele e vai falar o seguinte, olha, conforme o meu plano, eu só consegui fiscalizar 2. O restante eu não consegui. Então, você tem uma justificativa para se livrar do problema. Vocês conseguiram entender? É por isso que... Se o meu plano não tiver auditoria, eu não sou obrigada. Eu não coloquei no meu plano. Exatamente. Aí, o que acontece? Mas aí eu não tenho plano. E eu não fiz auditoria nenhuma. Aí o tribunal vai chegar e vai falar, como que é teu nome? Flávia. Você fez auditoria nos processos? Tinha que fazer? Não, tinha. Fazia parte do meu plano anual. Exatamente. Então, o plano, pessoal, precisa trazer aquilo que é reflexo de vocês. Nós temos um curso aqui, agora já estou vendendo o curso também, brincadeiras à parte, tá, gente? Nós temos um curso, tá, que ele eu acho que a Elenir fez, né, Elenir? Ah, Elenir, se não fez o plano, o bicho vai pegar, hein? Ó. Eu já estou lá no Ministério Público, Tribunal de Contas, eu estou conhecida em todo que é lugar. Não, calma. Deixa eu contar isso lá por sexta-feira. Gente, nós disponibilizamos o plano. O plano pronto, formatadinho. A única coisa que você tem que fazer é definir as atividades que vocês irão dar conta no município. Porque, veja só, deixa eu fazer uma pergunta bem peculiar para vocês entenderem se precisa de auditoria ou não. Hoje, César, você que é lá de Matelândia, não sei nem onde fica Matelândia, mas é Matelândia. Longe, hein? Me diga uma coisa. Como que está a questão do patrimônio na Câmara? Agora, deixa eu fazer outras perguntas. Está no portal da transparência? Ah, então eu não posso avançar. Porque daí eu ia perguntar se lá no portal tem o número do tombamento. Se lá no portal está escrito se ele é bom, ruim, ótimo, se ele tem um valor de aquisição e um valor de hoje, né? Então, significa que precisa ter uma auditoria onde? No patrimônio. Certo? Então, por isso que vem a ideologia do plano. Se vocês não têm ainda, tá? Eu aconselho, uma dica que eu dou para vocês, tá? Que vocês façam. Nem que seja algo assim, até o final do ano. Tá? Eu não vou colocar muita coisa também, porque eu não vou dar conta.
Eu quero auditar todos os bens patrimoniais da prefeitura. Não vai conseguir, tá? Porque não dá tempo. Então, faz sempre por amostragem. Crie esse documento. Esse documento é a segurança de vocês e, muitas das vezes, ele também é uma segurança para o próprio prefeito. Porque o prefeito tem ciência daquilo que vocês estão fazendo. Certo? Então, fazer auditoria, professora, é permitido? É. Professora, mas daí o contador falou para mim que eu não posso. Eu não posso, porque eu não sou auditor contábil. Não tem nada a ver. Tá? Você está fazendo um plano de auditoria interna. Você não está enviando lá para o CRC da vida. Não, ele é interno, ele vai ficar ali. Então, tem... Isso, Douglas, exatamente isso. Se, porventura, lá no relatório de achado, eu identificar algo e recomendar ao gestor que resolva e ele não fazer, aí qual que é a minha responsabilidade? Encaminhar para o Tribunal de Contas. Só que assim, gente, vocês que estão chegando agora, e eu digo porque eu passei isso também, tá? Quando eu cheguei lá na prefeitura, todo mundo vinha e falava assim, nossa, sumiu uma bomba. Se fosse você, saía daí. O prefeito vai... Tá. O que acontece? Quando a gente assume... Vai ser nenhum processo. O que acontece? Quando nós pegamos lá a Constituição, nós temos muito medo da responsabilidade solidária, né? Porque eu vou responder. Calma, gente, não é assim. Tem coisas que pode, mas tem coisas que a gente resolve em casa. Por exemplo, você vai chegar no município lá e eles não cumprem ponto. Eu vou fazer uma representação no Tribunal de Contas. Gente, não viaja, tá? Não é isso. Agora, por exemplo, se eu ver que o contador, por exemplo, não está empenhando a terceirização de médicos como gasto com o pessoal, vai me dar pepino? Idoso grande. Então, tem coisas que a gente precisa aprender a separar, porque senão a gente vai ter problema lá na frente, certo? Mas, voltando à questão da auditoria, e digo para vocês vão fazer uma auditoria nesse curso, tá? A professora pretende trazer lá por quinta-feira um processo para vocês, tá? E vocês vão fiscalizar aquele processo e sair, pelo menos, com o modelinho pronto de auditoria. Mas lembrem, tá? Se não tem o plano ainda, façam esse plano, porque ele é muito importante. Alguém mais aqui tem o plano? César? Tem? César estava quietinho ali, só aguardando, né? Muito bem. E faz auditoria? Seguir o plano. Segue o plano. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você publica teu plano? Publica no portal? Tá chegando agora, vai ter que fazer, né? Lá tem? Pessoal, vocês podem surgir essa pergunta assim, professora, o plano anual de controle interno, nós devemos publicar? O que vocês acham? Diga. Foi feito um plano pelo antigo controle interno. Ela tem que seguir o mesmo plano? Se ela quiser, sim. Se ela quiser, sim, mas agora ela pode fazer um novo plano dela mesmo, iniciando no meio, Pode sim. Aí você justifica que você não tem condição de cumprir aquele que foi firmado, que não pode não ter, tá? Só não foi isso. ela que Não, mas pode, tá? Pode sim, por quê? Apesar de, por exemplo, quando vocês fazem um plano, é vocês que estão fazendo, tá? Mas ainda assim que vocês estão fazendo, o plano é para a administração. Então, o plano ele deve perdurar, e fica a critério de vocês, querem seguir ou não. A questão da publicação, tá? O que eu falo para vocês? Não existe, tá, legislação nenhuma que fale sobre publicar o plano. Eu não encontrei, tá? Não mesmo. Não achei. Eu só achei que nós devemos fazer o plano. E lá na cartilha do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, assim, professora, posso publicar? Gente, se vocês vão cumprir o plano, publique. Mas se porventura vocês não vão cumprir alguma dos itens que está lá, não publica. Por segurança de vocês. Por que eu digo isso? Eu não sei se tem alguém aqui que é da comarca de Francisco Beltrão. Tem alguém que é da comarca? Não. Gente, o promotor lá é 10, tá? E agora ele aprendeu a gostar do plano anual de controle interno. Então, o que ele está fazendo? Ele vai lá e fala assim, Douglas, manda aqui para o tio 2021 e 2022, teu plano e tuas auditorias. E eu vou mandar o quê? O plano está lá no portal e as auditorias que eu não fiz. Entende? Então, assim, se vocês vão cumprir, publica. Se não publica. Tá? Fiquem a critério de vocês. Não existe legislação para tanto. Certo? E aí nós vamos continuar, tá, pessoas? Vamos lá. A primeira coisa, meninos, o meu passador de slides
não sei porque não está passando. Olha só, a primeira coisa, tá, que a gente precisa ter na mente quando nós falamos de controle interno é a palavra autonomia. Ai, que palavra bonita, né, professora? E deixa eu contar para vocês como que funciona essa autonomia. Não se preocupe em copiar isso aqui, porque está tudo no material de vocês, tá? Tá guardadinho lá. E tudo que a gente fala está aqui também, tá? De uma forma mais formal, está aqui no nosso material. O que acontece? Existe uma prática ainda nos municípios onde o controle interno, ou nas próprias câmaras, onde o controle interno tem que pedir autorização para fazer um curso lá para o secretário da administração. É, professora? É. Aí eu tenho que pedir, ver lá se o chefe de gabinete deixa eu vir fazer o curso. Gente, não. Tá? Se nós pegarmos o organograma de vocês, nós vamos ver que a única chefia imediata que vocês têm é o gestor. A não ser que tenha algum organograma meio diferente aí, que já foi apontamento de Arapongas, tá? Criou-se um organograma e colocou o controle interno onde eles achavam que ia ficar legal, e aí o MP foi lá e falou, arruma isso aí porque não está certo. Por quê? Porque o controle interno, ele precisa de autonomia. Se nós formos pegar a CGU, que é a Controladoria Geral da União, ela foi desmembrada, tá, da Secretaria da Fazenda. Olha que coisa bacana. Por quê? Porque começou a entender o seguinte, opa, mas eles não têm hierarquia com a Secretaria da Fazenda. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar a Controladoria Geral da União. É por isso que a maioria leva o nome aqui de Controlador Geral do Município, porque é algo que precisa ser separado. Vocês precisam ter um orçamento próprio. Ai, que bonitinho, né? Um veículo próprio. Mentira, veículo não, tá? Veículo só dá dor de cabeça. Motorista, legal, né? Não vão viajar, tá? Vocês só vão ter um orçamento que lá vai ter, por exemplo, quanto vocês vão gastar de internet, curso, tá? Lá no meu orçamento tem que estar previsto as capacitações para o controle interno. Tá errado eu pedir a capacitação e a dotação sair pela Secretaria de Administração. Vocês conseguem entender? Por quê? Porque eu tenho um departamento de autonomia. A lei de vocês diz isso, tá? Então, o orçamento ele precisa ser separado, a não ser Câmara, tá? Porque Câmara é um pouquinho diferente, porque nós tratamos eles como sistema de controle interno e não como unidade de controle interno. Então, muitas vezes vocês terão essa, vamos falar assim, essa subordinação, mas não que também não exista as verbas próprias para vocês. Então, isso precisa dar uma olhadinha lá, por quê? Porque essa questão de autonomia, e não sou eu que estou falando, tá? Isso aqui vem lá do próprio governo federal. O controle interno da Câmara, ele tem autonomia, não tem vinculação nenhuma com o do Executivo. Não. A não ser que o controlador interno... O controlador interno é controlador da Câmara, do Não Instituto... tem problema. Mas isso, deixa eu falar para você, tá? Como que é o nome? Érica. Eu achei que você era Érica. O que acontece? Pode, professora, o controlador ser controlador de mais de uma entidade do município? Pode. Vai ganhar um vencimento por cada um? Não. É um só, tá? O ideal seria que cada poder tivesse o seu controlador, mas nenhum pode interferir no trabalho do outro, certo? Então, mas pode sim, tá? Tem vários municípios aí que o controlador é controlador de várias instituições, certo? E aí vocês me digam, como é que um controlador vai dar conta de cuidar da Câmara, da Prefeitura? E você me falando em plano, professora? Pois é, gente, mas eu tenho que falar? O que eu posso fazer? A gente tem que fazer um plano para cada... A gente Por tem quê? na GPS, eu abri mão, pedi para que eles criem no Instituto no Guarapé, que eles criem o próprio controle interno deles, eles estão em vez de criar. Exatamente. Gisele, por que eu estou falando isso para você? Porque quando você faz o teu plano, você precisa encaminhar para a ciência. Como que o prefeito vai dar ciência num plano que é da Câmara? Entendeu? Ele vai assinar pela Câmara, mas aqui, ó. Então, cada um no seu quadrado. Infelizmente, é assim que funciona. O ideal seria o quê? Ter, né, essa separação de poderes. Mas, infelizmente, tem muitos municípios que não seguem essa risca. Achou que era fácil, né, São José? Ganhar 20 mil não é, né? Difícil, né? É difícil. Você não acha que eu já não olhei no portal da transparência? Gente, continuando, tá? Tem que ter uma distração, tá? O que acontece? Outra situação que até deixei ali aquela figurinha no nosso slide, para vocês guardarem bem, tá? O que acontece?
Nós estamos igualzinho um jogo de futebol, tá? Vocês são lá o juiz, tá? Apita daqui, escanteio de lá, falta daqui, pênalti de lá. Só que, às vezes, vocês querem sair do meio do jogo e marcar gol. Quando marca um gol a favor, muito bem. E se marca o gol contra? E eu estou falando disso da questão de execução de serviço. O que tem de controlador fechando o CIAM? O que tem de controlador fechando frotas? O que tem de controlador fazendo parecer em edital de licitação? Olha lá. No lugar do advogado. E aí? Vocês não têm tempo de fazer. Para quem está na Câmara, talvez ainda consiga. Mas quem está na prefeitura não consegue. Imagina, como que é teu nome? Jonas. Imagina, Jonas, você lá de... Como que é o nome do município? Paula Freitas. Alguém chega e fala, olha, você precisa fazer um parecer nessa licitação de medicamentos. Aí quando ele terminou na última página, ele já nem sabe mais o que ele leu. Porque os processos são enormes. E aí agora nós estamos com a questão do zero papel, né? Que a maioria está trabalhando digital, que eu acho maravilhoso, mas eu particularmente me dá uma canseira ler na tela do computador. Ler 300 páginas, eu já vou lá para a última. Mas toda a vida. E aí? E se eu dou um parecer dizendo que aquilo está certo? Não sei se vocês acompanharam, eu adoro jornal, tá, gente? Eu acho que quando eu ficar velhinha, vou ser aquelas velhinhas que ficam com o jornal na praça. Adoro jornal. Eu estava lendo, ouvindo o jornal agora, meio-dia, Curitiba, tá? Tá com um apontamento agora onde a empresa que forneceu medicamentos, tá? Forneceu medicamentos falsos. E aí? A galera que tomou o remédio? O fiscal de contrato que assinou essa nota dizendo que está certo? Vocês entendem que tem um monte de pessoas que passam aí e vai que o controlador geral de Curitiba deu um parecer dizendo que está tudo ok? Vai para o rodo também. Então, gente, tirar essa execução de vocês é muito importante. E eu não estou falando assim, ai, professora, mas no teu mundo tudo é bonito. Não, eu estou dizendo porque eu passei isso. E para tirar isso de mim, eu tive que fazer um documento me respaldando na minha lei, dizendo que lá não dizia que eu tinha que executar tais tarefas. Então, guardem, quem fiscaliza não executa. Ou a gente já viu o juiz do futebol fazendo gol? Não. Então, lembrem disso, tá? Quem fiscaliza não executa. Professora, mas você está falando isso para mim que estou liquidando e pagando nota? Pois é. Aí tem um problema. Exatamente. Mas digo para vocês o seguinte, por isso, volto a dizer do plano, tá? Eu tenho meu plano, eu não consegui fazer porque eu tenho outras coisas para fazer. Se resguardem, pessoal. É essa a dica que eu dou. Se resguarda, certo? Achou que era moleza, né? Moleza. Vamos lá. E olha aqui. Olha só. Olha lá, falei que era a página... Não apareceu a página aqui, mas eu acho que é 17, tá? Olha aqui, ó. Para a finalidade, entende-se que o instrumento adequado para indicar as auditorias, as unidades auditadas, o escopo e o cronograma de trabalho é o Plano Anual de Auditoria, conhecido também como Plano de Ação, Plano de Atividades ou Plano de Trabalho. E o tribunal usa essa palavrinha que eu adoro, porque o controlador não consegue abarcar todas as ações. Tá? Então está ali, não é a professora que está falando abobrinha, certo? Então está no nosso material também. E vejam só, primeira coisa para criar um plano anual de controle interno, eu preciso o quê? Compreender o motivo do meu plano. Tá? Por que o plano é importante? O plano é importante para a minha segurança. O que acontece? Às vezes a gente acaba pegando um modelo do vizinho e quer fazer igualzinho. Esses dias eu peguei um, tá? E aí o aluno falou assim, professora, você dá uma olhadinha? Eu falei, dou. Manda aqui. E aí era o meu modelo. E ele tinha publicado. Eu falei, abençoado, você não conseguiu nem tirar o nome do meu município? Você deixou o nome do meu município? E aí faz o quê? Então, tem algumas coisinhas que acontecem, tá, gente? Vocês sabem o que acontece. Ou, por exemplo, eu pego o plano do vizinho que diz que vai auditar o Frotas, mas na minha Câmara não tem nem veículo. Eu vou auditar o quê? É assim que funciona. Tá? Então, trazer para a nossa realidade é muito importante. Compreender a sistemática da municipalidade também é importante. Tá? Tem algo, como a professora falou no começo,
tem algumas deficiências que, infelizmente, a gente não vai conseguir arrumar. Tá? E eu não digo porque é culpa de vocês. É culpa de uma gestão que já vem levando aquilo há anos. E um dos principais problemas que eu vou voltar a falar para vocês é o cumprimento da jornada de trabalho. Criou-se uma ideologia que, não sei no município de vocês ou na Câmara, mas o horário é para ser das 8 ao meio-dia, 11h30, não pega ninguém mais, foi todo mundo embora. E lá no portal da transparência está me dizendo o quê? Que o horário é da 8 ao meio-dia. E na minha auditoria eu estou dizendo que está tudo regular. Mas a gente não está regular, porque não se estão cumprindo o ponto. Na sexta-feira, 4h30, foi embora. Ah, mas sempre foi assim, professora. Então eu não vou auditar, porque aquilo está errado. Então tem situações que a gente precisa ter cuidado. Hora extra, é dor de cabeça ou não é? A Câmara está no céu porque não tem. Porque se tivesse também, mas tem diárias que dá dor de cabeça, que a gente vai falar lá na frente. Mas hora extra, dá dor de cabeça ou não dá? Claro que dá. Todo mês aquele ofício chegando com 40 horas extras. Professora, desse jeito, eles não conseguem nem mudar. 38,5, 38,2, né? Tem que vir em 40. E aí? E eu estou falando que está regular na folha de pagamento. Tá? Eu preciso comprovar essa hora extra. Precisa ter um controle ponto. Nem que seja um manuscrito, mas precisa ter. E o manuscrito é o que dá mais certo, tá? Porque todo mundo entra às 8, todo mundo sai ao meio-dia, todo mundo volta às 1 e todo mundo vai embora às 5 horas. Dá certo ou não dá, seu Zé? Dá, né? Até quem não veio, dá certo. Porque eu nunca vi, não sei se lá acontece, desconto de falta de servidor. Né? Ele nunca vem. Falta 15 dias. E recebe o vencimento completo. E aí? Acontece ou não acontece? Mas, gostei dessa, mas que dúvida. Gente, deixa eu contar para vocês, tá? Casos práticos, tá? A gente não conta o nome do município, só conta o milagre, o santo não. O que acontece? A cena é engraçada. Tinha um controlador nessa mesma sala, tá? Enorme ele. Ele falou assim, professora, um dia eu passei tanto medo e vergonha ao mesmo tempo e eu preciso contar. Eu falei, então conte. E ele falou, o auditor do Tribunal de Contas foi lá no município e falou assim, fulano, vem aqui conversar comigo. E eu fui. E o auditor falou, eu quero saber como que funciona a jornada de trabalho dos servidores aqui, se está em dia, como que vocês fazem. E ele falou, não, tudo certo. Controle ponto funciona, digital. Digital não, eles registravam, né, lá o crachazinho e tal. Não, tudo certo, hora extra. E aí o auditor falou, então tá bom, vamos lá na Secretaria de Obras, para a gente ver como é que funciona. E ele foi. E aí ele conta que quando ele chegou lá tinha um servidor chamado Jesus. É real, tá, gente? Jesus. E aí o auditor chegou assim, chegou no Obras e falou, quem é o senhor? Ah, eu sou Jesus. Senhor Jesus, nós estamos fazendo uma auditoria aqui e eu queria saber como é que funciona o controle ponto de vocês. Aí, na maior simplicidade, o servidor falou, funciona dessa maneira. Vem cá. Aqui tem um varal, tá? Um varal onde fica pendurado os crachás. Aí, moço, o que acontece? Quem chega primeiro, registro de todo mundo. E aí o controlador disse que começou a ficar roxo, com vergonha, porque nem ele sabia o que estava acontecendo. Então, tem muitas coisas, tá, que vocês vão descobrir no dia a dia. Mas se só descobre isso fazendo o quê? Auditoria ou inspeção, chame lá como vocês quiserem. Mas a gente só consegue fiscalizando. E tem um ditado que diz o seguinte, quem procura, acha. Isso é fato, tá? Quem procura, acha. Então, quando a gente vai procurar, a gente acaba achando algumas coisas não tão legais. Mas é importante para que a gente também possa orientar qual é o melhor caminho. Professora, mas eu fui lá e recomendei e o gestor não quer fazer. Azar dele. A tua parte você fez. Tá? Recomenda, retifica. Tá? Mas o importante é não deixar aquilo passar em branco, certo? Voltando, organização dos temas a serem abordados. Vamos construir uma ideia aqui comigo, tá? César, lá no teu plano, tem veículo lá? É uma benção, né? Eu imagino. O que acontece? No teu plano, você colocou lá que você vai fiscalizar a frotas?
E como que está escrito lá? Só diga para a prof como que está escrito. Faça a fiscalização das provas, da frota. Né? Isso, você coloca isso, fiscalizar a frota. Vamos lá. Fiscalizar a frotas. Frotas. Douglas, quando você lê ou escuta esse termo, fiscalizar a frotas, o que você entende? O que você está fiscalizando? Não, os veículos, a quilometragem, o combustível. Diário de bordo. Isso. Gente, veja só. Na Câmara vai ser mais tranquilo, tem um veículo só. Então lá eu consigo fiscalizar quilometragem, pneu, manutenção, seguro, a documentação. Consigo. Porém, na prefeitura, se eu colocar que eu vou fiscalizar o termo frotas, eu vou entender que eu estou fiscalizando tudo. Então, o ideal é que se crie um objetivo geral. Por exemplo, eu vou fiscalizar o frotas. Joia, tem que ter. Ainda mais por quê? Porque esse módulo ele é vinculado a vocês. Não que vocês sejam responsáveis pelos veículos, mas pela fiscalização são. Então, aqui eu abro um objetivo específico. Dentro do frotas, o que eu vou fiscalizar? Diário de bordo. Ponto. Tá? Diário de bordo. Ah, eu quero fiscalizar também o consumo de combustível. Consumo de combustível. Pronto. Eu vou deixar no meu plano que eu vou fiscalizar tudo, sabendo que meus ônibus de transporte escolar nem autorização do Detran tem para transportar os alunos? Vou colocar? Mas nunca. Então, é importante nós criarmos métodos que não venham contra nós. Ah, eu vou colocar lá que vou fiscalizar, por exemplo, a utilização do veículo oficial, sabendo que tem um monte de motoristas que nem motoristas são e estão dirigindo os veículos oficiais. Mas nunca. Eu vou colocar no meu plano que eu vou fiscalizar todos os desvios de função. Tá? Nossa Senhora. Vocês entendem? Então, tem situações pontuais. Frotas, preciso? Preciso. Tá? Coloca lá, controle de combustível, que é tranquilo, e coloca diário de bordo. Vou fazer por amostragem, professora. Se eu tenho 100 veículos, eu faço 10%. Pronto, resolvido. Se o tribunal chegar e falar assim, Flávia, por que você não viu aquele ônibus lá da saúde? Porque no meu plano diz que a amostragem era esse. Pronto. Tem documento, se resguarda quanto a isso. Certo? Então, verificar essa situação. Outra que aparece, fiscalizar a contabilidade. Tudo? Não tem, mas nem o contador consegue. Não é? Porque tem muita peculiaridade. Então, o que eu posso colocar? Empenho, estágio da despesa, que é muito importante. Eu preciso saber empenho e liquidação e pagamento. Isso é obrigado a saber. O que mais que eu posso ver? Certidões do município, tá? Porque certidões é uma bagunça sem tamanho. Preciso verificar. E vou verificar, por exemplo, se está no portal de transparência as notas de pagamento. Pronto. Olha, de certa forma, vocês já mataram alguns problemas de vocês. Então, lembrar disso no plano de vocês é muito importante também. Tá? Até porque vocês sabem que quem está pegando um documento, eles vão entender conforme está escrito. Tá? Então, se protejam com isso. Tá? Coloquem questões pontuais e sempre pense o seguinte, se gerou dúvida, não coloca. Tá? Guardem isso. Isso para a vida nossa. Se gerou dúvida, não faça. Não é isso que a gente aprende, José? Gerou dúvida, não faça porque ele vai dar errado. Certo? Então, criem, tá, o plano de vocês. Certo? E organizem, tá, os temas conforme nós estamos passando, tá? Porque é uma forma de segurança para vocês. Olha lá que bonitinho. O plano novamente, né? O plano serve para depois não acontecer isso aqui. Eu não vi, eu não sei, eu não ouvi. Falou comigo? Tá? E por que eu conto isso para vocês também, tá? Tinha um controlador que ele vivia comunicando o gestor sobre o índice de gasto com o pessoal, que é um Deus que nos acuda também. Só que ele só falava de boca. Tá? E aí, um dia, o prefeito teve reunião com outro prefeito, e o prefeito da outra cidade era mais espertinho, ele falou assim, olha, fulano, eu tenho visto lá que o teu índice pessoal está extrapolado, você vai ter problema? Aí o que o gestor falou?
Nossa, mas ninguém me avisa disso. Entende? Porque não tinha um documento, certo? Vamos lá. Para o bom andamento da controladoria, principalmente da prefeitura, porque a Câmara, infelizmente, não tem mão de obra, mas se tem mão de obra, é importante ter uma equipe de membros do controle interno. Então, lá no plano de vocês, quando vocês forem colocar quem é o responsável pelo plano, vocês vão colocar Josiane, tal. Quem que é a equipe? A equipe é o fulano, fulano e fulano. Tudo feito através de portaria. Por quê? É importante que se tenha os membros também para que eles ajudem vocês. Além do seu Zé que você tem lá, é importante que se tenha essa portaria. Pega alguém lá da contabilidade, pega alguém lá do jurídico, coloca esse pessoal na portaria, porque garante também, tá, a execução dos fatos. Para a Câmara fica difícil, tá, porque vocês não têm muita mão de obra. Mas se é uma Câmara grande, também dá para criar essa equipe, essa equipe de membros do controle interno. Aí a Flávia deve estar pensando assim, professora, e pode pagar uma gratificação para esse povo aí da portaria? Mas claro que pode, mas deve. Tá? Por quê, gente? Vocês sabem que quando se paga uma gratificação, a pessoa se transforma, né? Agora eu sou membro do controle interno. Paga, tá? Pode sim, tem previsão para isso, certo? Vamos lá, continuando. Então, a segurança dos nossos atos, tá? O auxílio na gestão, tá? É importante ter essa mensuração, que vocês estão criando um plano para ajudar e não para atrapalhar. E aí surge a auditoria. Olha que bonitinho. Então, nasceu a auditoria. E como todas as palavras surgem do latim, né? A auditoria é engraçada, que se nós formos pegar na essência da palavra, ela vem de ouvir, tá? E não de escrever, igual nós estamos acostumados. Mas o que acontece? Sejam bem-vindas. Pegando um trânsito danado. Tem problema, aqui quem chega atrasado paga mico, é assim que funciona. Viu? Você achou que era você, Liner? É. Gente, eu brinco, tá? Que esses cursos, tá? Você vem assim, cheio de problema, achando que o mundo acabou. E quando você escuta o teu coleguinha contando, você fala, nossa, não tenho, eu tô no céu, eu vou ficar lá bem quietinho. Me conte quem são vocês? Eu sou a Vanilda, lá da Câmara de Arapuã, sou do controle interno. Olha só, faz bastante tempo? Faz 13 anos que eu trabalho na Câmara. Agora do controle interno há uns 5 anos. Olha só, tem uma experiência boa. Se fala, nosso município é bem pequenininho, gente. Nós não temos quase. Nosso município tem 3 mil habitantes. Quanto que tem lá, José? 6.700. Quanto que tem lá? Tá todo mundo. É o menor, então. Mas tem municípios aí com 2.000, 2.500, é pouquinho mesmo. Me conta uma coisa, Vanilda. Qual é a maior dificuldade que você tem lá, como controlador interno? Na Câmara, lá que eu trabalho, eu não tenho muita dificuldade, até porque lá o pessoal me respeita, sabe, assim? É verdade. Parece pouco, mas é muito, Mas é um respeito que eles têm lá. Por mim, assim, é que eu tenho que contar antes pra vocês entenderem. Eu já fui vereadora nessa Câmara, né? Então, eu fui vereadora lá, tipo, 2 mandatos de vereadora, e meu marido 3. Então a gente é muito conhecido lá no município. Eu fui a primeira vereadora mulher, a única, né, na época. Olha que legal. E então e depois eu já era concursada da Câmara, né? Continuei trabalhando, aí isso começou 20 horas, então eu exerci, só que eu não era controladora, eu era né, funcionária e consultor legislativo. Aí, então, quer dizer, os vereadores já confiavam muito em mim. Então, na minha experiência, porque como nosso município, quando o nosso município foi emancipado, então nós fomos os primeiros vereadores, nós que começamos. Então, eles confiavam muito na gente, que o pouco que a gente sabia ainda era muito mais que eles que nunca foram, entendeu? Então, eles sempre confiaram. E daí, depois disso que eu parei, não quis mais ser vereador, abandonei a profissão. Isso foi na pele que você cobrava, né? Então, daí eu passei para o controle interno, então eles continuam a mesma coisa. Então, se a gente falar alguma coisa, parece que não pode, que tem que respeitar e tal. Eles então, cumprem?
Olha só. Que, Cumpre. depois vocês Super perguntam pra ela, tá? Qual Como é? é que faz? Vai ter o curso por lá? Vai na prefeitura. Meu, a dica é se tornem vereadores. Pronto. É brincadeira, Vanilda. E você? Eu sou a Bruna, né? Trabalho com a Vanilda. Eu sou responsável pelo setor de licitações lá também. Oh, meu Deus. Que dó. Que dó. Daí eu vim com aula de... Tá, sejam muito bem-vindos, tá? Meninas, nós estamos falando, tá? Só vamos recapitular um pouquinho. Nós estamos falando do plano anual de controle interno. Não sei, Vanilda, se você já tem ou se já fez, né? Porque o tema que a professora está abordando é técnicas de auditoria. E para falar em técnicas de auditoria, eu preciso ter um plano. Porque se nós não tivermos um plano, nós não conseguimos avançar. Até pode fazer, mas não que ela fique da maneira correta. Tá? Então, se não tem lá, é importante ter essa base como segurança para vocês. Tá? Que o plano de controle interno nada mais é que a segurança para vocês. Porque por mais que esteja tudo certo, em algum momento alguém quer dar um deslize. Né? Então, é importante para o cuidado de vocês. Certo? Então, olha lá. A auditoria, tá? Ela tem que ser algo independente. O que é algo independente? É algo que não tenha óbice. Por exemplo, Helenir quer fazer uma auditoria na licitação. Tá? Por mais que o processo esteja lá no portal da transparência, acredito eu que está ou não? Todos os processos de licitação estão na íntegra no portal da transparência? Ouviu? Mais ou menos. Tá? Por mais que o processo esteja no portal da transparência, ainda assim é importante que se verifique o físico. Ah, professor, mas não trabalha mais com o físico. Então, tá bom. Então, olha lá no digital de vocês. Mas eu preciso olhar por quê? Porque às vezes surgem os documentos do nada. Uns documentos fora da ordem, uns documentos que foi inserido depois. E aí? Então, por exemplo, a Helenir vai lá fazer uma auditoria na licitação. Em nenhum momento alguém pode negar de entregar um documento para ela. E nem para vocês. Tá? Porque vocês precisam ter isso como uma forma independente. Então, chegar em um setor, claro que nós vamos usar do nosso bom senso e pedir, né, os documentos. Mas ninguém pode negar nada para vocês. Professora, mas tem isso? Tem. Tem controlador que chega aqui e fala, professora, não consigo ir em lugar nenhum, porque eles não deixam. Eu não consigo avançar com o meu plano de trabalho, porque eles negam a verificação de alguma situação. Exatamente. Tá? Mas é importante, tá, ter essa questão da independência da auditoria de vocês. Gente, a auditoria, ela não existe EAD. Tá? A auditoria é em loco. Não tem como fiscalizar, por exemplo, o diário de bordo do veículo se eu não for até lá. Não tem como fiscalizar, por exemplo, os ônibus da educação se eu não for até lá. Eu preciso ir até o local. EAD só faz transparência, tá? Só o portal da transparência que faz EAD e olha lá ainda, tá? Mas precisa ir em loco. E, gente, uma das questões, por exemplo, que lá no plano de vocês diz que vocês vão fazer auditoria trimestralmente no Frotas, né, César? Então, trimestralmente eu preciso fazer essa auditoria. Tá? É bonito de se ver quando vocês chegam lá e pedem para os motoristas o diário de bordo. Isso quando tem, né? Porque às vezes não tem. Então é importante fazer. Tem ou não tem, Vanilda? Às vezes o vereador não marca também. Às vezes vem um monte de multa. Nós vamos chegar em todas essas partes, tá, pessoal? Não precisa ficar achando que não vamos voltar. Vamos voltar. Então, pedir esses diários de bordo é muito importante. Por quê? Porque aí você vai ter a mensuração se estão anotando direito. Porque é um tal de não gostar de anotar o diário de bordo. Que bom, tanta coisa que a gente não gosta também tem que fazer. Tá? Oi? Que chato, tá? Então guardem, tá? A primeira coisa no diário de bordo que vocês precisam fazer é ir até o local, pedir esse diário de bordo, até por questão de multas, que a gente vai ver isso lá no decorrer do nosso curso, tá? Então, olha só, a auditoria surge com a necessidade, tá? A necessidade principalmente de controle. E não estou falando de controle interno agora, estou falando de controle de recursos públicos, tá? O que acontece? Esses dias nós estávamos fazendo uma auditoria em um município, e o que acontece? Eles fazem um orçamento anual, né, porque precisa fazer, é obrigatório, e aí
lá mais ou menos por fevereiro, a contabilidade já começa a suplementar a folha de pagamento. É, professora? Suplementar a folha de pagamento. Vocês vão, no decorrer do tempo de vocês vão abrir o portal da transparência e vão ver lá um monte de suplementação. Aí nós perguntamos o seguinte, gente, vocês têm uma previsão de folha de pagamento? Tá? Em algum momento nós estamos errando. Porque suplementar logo no começo do exercício significa que o nosso planejamento está falhando. Então, uma das questões que precisa sempre ficar de olho é o nosso orçamento. Outra situação, professora, estamos chegando ao final do exercício e não temos mais dotação para empenhar mais nada. E aí? Não estou falando que é só do contador que tem que cuidar, é de quem está pedindo. A obrigação dos departamentos é conhecer o orçamento. E vejam a quantidade de dificuldade que nós encontramos quanto a isso. Porque a maioria dos gestores não sabe nem o que é fonte de recurso. Eles acham que pode gastar em qualquer coisa. E aí? Então, esse conhecimento de orçamento público é muito importante para que não chegue na mão de vocês. E daí? E daí, Josiane, o que nós fazemos? Não sei. Tem horas que a gente não sabe o que faz. Tá? Então, conhecer o orçamento público é muito importante também. Necessidade de informações, tá? Só se faz auditoria com documentos. Guardem isso, tá? Só se faz auditoria com documentos. E toda a nossa auditoria tem que ter documentos anexados. Eu não tenho como comprovar algo sem a materialidade. É assim que funciona. Diga lá. Voltando ali na questão da Secretaria de Aviação de Obras, ali, de acordo com o nosso plano aqui, fiscalização do controle de abastecimento, relatório quadrimestral, e fiscalização, manutenção e controle da frota dos veículos municipais. Verificação, análise de documentos pertinentes. Putz, que tá muito vago, né? Isso aqui não existe isso aqui, né? Tem que ver. Isso aqui acho que é um plágio de alguém aí do município. Qual que é o município? Paula Freitas. Paula Freitas. É que essa palavra pertinente não me falha muito a memória. Tá? Mas o que acontece? Aí está um grande problema. Vai verificar a frota inteira? Então, lá no final, nessa aba do item aí, abre um parêntese e coloca assim, por amostragem. Entendeu? Porque aí não tem tanto problema. Mas vejam os vícios que se tem. Legal. Todas as secretarias estão nesse... Estão iguais? Ai. Não é? Gente, deixa eu só falar algo aqui importante para quem é da prefeitura, que é sobre o transporte escolar. Tá? O que acontece? Isso aí é auditoria, já que vem acontecendo em alguns municípios. Vocês têm lá, por exemplo, a terceirização de transporte escolar. A maioria dos municípios tem essa terceirização. Quando nós fazemos a licitação lá do transporte escolar, a primeira coisa é que seja por quilômetro rodado. Não é pagamento mensal. E o quilômetro rodado, ele tem que ter o desenho dessa rota. Se vocês não tiverem esse apontamento ainda, pode ter. Tá? Guaratuba não tem, né? Ou tem? Transporte escolar terceirizado? Em parte. Então, ó, fica de olho lá. O que acontece? Eu tenho que desenhar... Isso. Então, o que acontece? Lá no meu processo de licitação, tem que vir desenhado. Vamos voltar no início, para quem está chegando agora. Quando o secretário fizer, tá? A Câmara não vai ter muito disso, mas pode ser que algum vereador pergunte. Quem foi vereador já sabe, né? Que vereador gosta de procurar umas coisinhas. Né, Vanilda? Se não dá ideia, só para poder... Mas claro! Eu gosto quando vem o controlador da Câmara e da Prefeitura. Vira um mauê. Gente, o que acontece? Quando chega o pedido, tá, da abertura da licitação, no próprio pedido já tem que vir quilômetro rodado. Gente, e o quilômetro rodado não é igual para todos? Lá no Passa 20, 5,20. Lá no Palmital, é 3,50. Ele é separado porque dimensão, às vezes é... Exatamente. Às vezes o veículo é menor. Então, essa mensuração do valor, ele é importante. Ele vem da onde? Lá da secretaria. E lá vem o desenho das rotas bonitinhos. Tá, você está dizendo que é 70 quilômetros lá no Passa 20, ali está dizendo que é 70 quilômetros vezes o valor por quilômetro rodado. É assim que faz licitação de transporte escolar. Professora, aí se pagava mensalmente? Às vezes não tinha nem aula e estava pagando mensalmente o transporte escolar. E aí, é dinheiro público ou não é? E o controle ficou onde? E não é controle interno, estou falando de controle de recursos públicos. Tá? Então, isso é uma das coisas que tem dado dor de cabeça. Mas cheguei nesse assunto, mas quero chegar no outro. Outra situação.
faz a terceirização do transporte escolar, certo? Aí tem uns lugares que o transporte não entra, mas de jeito nenhum. O que acontece? Vou lá com o pai do aluno e falo, seguinte, você traz ele até aqui e eu pago a tua gasolina. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Está super errado. E se acontece um acidente com essa criança no meio do caminho, a responsabilidade é de quem? Da prefeitura. Esses dias eu fui em um município, gente, e eu adoro contar essas histórias, tá? E aí o transporte escolar de uma região lá era um Uno. Um Uno que vinha cheio de criança. E aí? Acontece, professora? Claro que acontece. Olha lá. Tudo que você fala aí, nós não tivemos. E olha que eu não sou tão... E olha que eu não tenho tanta experiência desse jeito. Sim, várias cabecinhas, as crianças tudo portadinhas. E aí, aquele veículo tem seguro? Não, mas lá no edital da licitação está dizendo que o veículo que vocês contrataram tem seguro. E aí, o tamanho do pepino? Gente, e por que eu quero falar isso? Como Frotas está ligado ao controle interno, vocês têm que lembrar o seguinte, que a responsabilização, 50% do gestor e 50% de vocês. Tá? Então, não tem autorização de transporte escolar, o que eu vou fazer? Recomendar. Recomendar de acordo com o acórdão X, tá? Eu tenho esse material. Teve municípios já autuados por falta de autorização, de inspeção, né, do DETRAN para a emissão da autorização do transporte escolar. Então, isso é obrigatório. Tem um sistema chamado CIGET, tá? Que é Sistema de Gestão de Transporte Escolar. Para quem é da prefeitura, aí precisa ficar bem de olho. Que todo ano a Secretaria de Educação precisa alimentar aquilo para vir o repasse do governo estadual e governo federal, que é uma vergonha, né? O repasse, mas tem que fazer. Não, é uma vergonha. E aí no orçamento público o vereador me fala que aquilo custeia todo o transporte escolar. Mentira, tá? Não chega nem, eu acho que não chega a 30%. A gente está com 2%. Exatamente. A gente está pedindo do Estado, né? Só do Estado. Aí Mas se de trocar as aulas turno completo, o transporte roda 2 vezes, eles pagam uma só. Aí o que eu sempre recomendo? Aí quando for abrir licitação de transporte escolar, pede para os secretários tirarem as rotas do próprio sistema. E aí já coloca junto com o processo. Tá? Não precisa ficar desenhando, imprime do sistema. E aí, lá já vem dizendo, localidade, qual escola que vai passar, quantas crianças vão usar, quantos quilometragens tem, o mapinha do Google Maps, então fica bem mais fácil, certo? Vamos lá. Necessidade de confiança das informações. Gente, aqui acaba aquela palavra eu acho. Eu acho que esse empenho está errado. Mas o que está errado? Qual é o fato que está dizendo que está errado? E, infelizmente, isso na administração pública nós temos de monte. César, eu não queria falar nada, mas eu acho que o vereador está usando o veículo oficial para ir para casa. Mas eu acho. Tá? Não é acho, é fato. Tá? Exatamente. E não precisa nem fazer isso, Douglas. O que eu tenho orientado? Quando chegar esse tipo de conversa para vocês, sempre oriente o seguinte, gente, é fato, tá bom, mas faz uma ouvidoria. Chegou uma ouvidoria, eu vou ser obrigada a apurar. Né? Porque se você ficar falando na minha sala, eu não tenho fato. Tá? Como que eu vou acusar alguém? Eu não posso nem acusar, eu tenho que fazer uma verificação da possível irregularidade. Abre uma auditoria. Ou manda um e-mail, faz um memorando. Começa a educar esse povo. Tá? Porque senão vira um tal de achismo e aí nós começamos... Se vira, não. Sim, mas se vocês ficarem pegando tudo isso, gente, chega uma hora que vocês não fazem mais o trabalho de vocês, é só conversando com gente. E aí? Tá? Então começa a educar esse povo. Necessidade de opinião independente, então vocês precisam ter a opinião técnica de controladoria. Tá? Lembrar sempre o seguinte, quando vocês tiverem alguma dúvida de alguma resposta que vocês precisam dar, tá? Sempre procura algum acórdão do Tribunal de Contas. Procura do TCU, do acórdão do Tribunal de Contas do Estado. Espera um pouquinho, eu vou ver se algum município já respondeu por isso. E aí você coloca no Google lá e aparece uma infinidade, tá? De municípios. Aqui, né? O município tal está respondendo por isso. Então, é uma ideia para vocês. E ser imparcial. Tá, gente? Essa questão de imparcialidade é muito grave. A gente nunca pode pender para lado nenhum. Mas eu gosto mais da Vanilda. Na questão da auditoria não tem imparcialidade. Tá? Eu tenho que saber o que é o correto e o que não vai me dar
problema. Esses dias um menino falou assim, professora, a esposa do prefeito, ela foi nomeada como chefe de departamento. E nós consideramos que é nepotismo. E eu preciso recomendar a ele que não pode. Falei, você está certo. E você está certo. Você não pode fingir que isso não está acontecendo. Mas, professora, eu devo perder meu cargo. É melhor perder o cargo, receber uma multa e ficar com o nome grudado lá nas inadimplências do tribunal. Então, tem algumas situações, gente, que vai aparecer no caminho de vocês. E aí? O que eu vou fazer? Tá? Tem algumas coisas que passam, né? Mas não, tá? Então, olha lá, bonitinho, tá? A auditoria tem que acontecer tanto na Câmara como Prefeitura e no Instituto de Previdência. Está aqui, tá? Não é nem eu que estou falando, é o regimento, a lei orgânica do Tribunal de Contas que fala isso. Está ali bonitinho, tá? Administração Pública Direta e Indireta e assim por diante. E o objetivo do exame, tá? Que é bem legal, tá? Vocês guardarem isso, por quê? Quando nós falamos em controle interno, só existe vocês, certo? Quando fala em sistema de controle interno, não tem ninguém. E o quê? O controle interno só funciona se tiver o tal do sistema do controle interno. Então, o que acontece? Lá dentro da educação, eu preciso ter alguém que me forneça informações. Lá dentro da saúde, eu preciso ter alguém que me forneça informações. Lá dentro do obras, eu preciso. Na Câmara, né, que são poucos, mas eu preciso de alguém que forneça as informações de licitações. Então, isso se chama sistema de controle interno. Por isso que é importante aquela portaria com nomeação de membros, tá? Utilizados na gestão, olha só o que pega vocês aqui, orçamentária, financeira e patrimonial. Quando nós pegamos a instituição do controle interno e a própria lei de vocês, diz o seguinte, que vocês precisam fiscalizar parte orçamentária, patrimonial, financeira, operacional e assim por diante. Então, essas menções aqui não podem fugir da nossa auditoria. Professora, mas eu não entendo nada de contabilidade. Por isso que lá na tua portaria vai ter o contador como membro de controle interno. Professora, eu não entendo nada de obras. Por isso que eu posso nomear alguém da engenharia. Certo? Coloque esse povo no bolo. Mas dependendo da quantidade de funcionários. Assim não, na Câmara não. Por exemplo, lá no nosso, Não. se não for mais um, não tem. Uma coisa, essa pessoa que vai ser membro, não necessariamente uma apresentando no mesmo ambiente, só pode ser só membro? Perdão. Se o contador fizer parte ali dos membros do controle interno, ele pode estar atuando dentro da contabilidade só fazendo... Ele só está mandando Ele a só vai portaria. prestar informação. Exatamente. Por exemplo... Vai pedir gratificação já para fazer isso. Você é um controlador que está ficando ruim, hein? Dê gratificação do povo. Gente, vejam só, tá? A parte orçamentária. Depois eu vou abrir um portal da transparência para vocês e lá tem um erro, tá? Um erro da parte orçamentária, certo? E coisas absurdas que a gente acha que nunca vai ter e vai ter. Depois vocês vão me dizer qual é o erro, qual a justificativa para aquilo, se tem defesa ou não. Então, nós vamos analisar todas as situações. Me diga quem é você. Gilney. Câmara de Boa Ventura de São Roque. Ô, Gilney, você é da terra da Ângela? Semana passada teve minha filha aqui com o curso que você primeiro. Quem? A Larissa. Falou bem de mim, né? Ah, A Larissa é a advogada? É. Mande um abraço para ela. Muito 10. Gilney, seja bem-vindo. Deixa eu perguntar para você, Gilney, o seguinte. Qual é a tua maior dificuldade na Câmara? Uma só. Uma dificuldade é a aceitação pelos demais colegas do que você precisa colocar através de algumas recomendações. Muito bem. Olha lá, aceitação, tá? Faz tempo que não te chamam para um churrasco, né? É assim que funciona. Vamos lá. Então, parte orçamentária. Precisa ter no meu plano, professora? Precisa. Preciso fazer auditoria? Preciso, tá? A lei está falando isso. Parte financeira. Digam para mim que lá no município de vocês não acontecem, por exemplo, de chegar uma nota fiscal hoje e tem 10 que foi protocolada já há 15 dias e essa que chegou hoje foi paga hoje mesmo. Tem ou não tem? Eles estão falando que não tem aqui. Claro que tem. A gente sabe que tem. E vejam só,
Outra questão de se preocupar, ordem cronológica de pagamento. Isso na lei é a coisa mais linda do mundo, na prática a gente sabe que não funciona. Mas, veja, algumas normativas já traziam a premissa disso. A Lei 866, que está quase se findando, ela trazia sobre a ordem cronológica. A 14133 ela vem mais pesada, dizendo o seguinte: vocês terão que elaborar a ordem cronológica a partir da liquidação da despesa. E aí? A lei está ali. Precisam regulamentar e fazer um decreto sobre isso. E aí, como que vai fazer? Recomendo. Recomendo que se tenha ordem cronológica, que tenha lá no portal da transparência. Se estão fazendo ou não é outra coisa, mas recomendado foi o que não pode isso deixar passar em branco. Outra situação que acontece, estágio da despesa. Às vezes eu entro no portal da transparência e está lá o empenho no mesmo dia da nota fiscal de combustível. É, professora? É. Por que não se trabalha com o empenhamento correto? Porque faz 20 anos que faz do mesmo jeito. Aí o que acontece? Nós aprendemos que a despesa nunca vem antes do empenho. E aí, professora, como que arruma isso lá no meu município? É recomendando, tá? Porque senão isso também é passível de responsabilidade solidária. Às vezes está bonitinho no portal. Empenho. Que dia que é hoje? 12, 13? 12, Elenir. 12 de setembro. Ô, Elenir. 12 de setembro, empenho. 13 de setembro, a nota. Tem alguma coisa errada? Não. Mas lá no corpo da nota diz o seguinte: serviços, nota referente à prestação de serviços de junho. Vocês entenderam? Que a gente vai muito além na nossa auditoria. Às vezes a gente entrega o ouro para o bandido, porque está lá o problema instaurado. Então, essa parte, gente, quando eu falo a parte ali da orçamentária, para a Câmara talvez seja mais tranquilo, mas para quem é da Prefeitura, porque os abençoados dos departamentos não cuidam do seu orçamento. E aí? Fez, já fez. E aí? Às vezes não tem nem saldo mais e ele já comprou. Não é assim que acontece? E aí? Contador que se vire, que faça aditivo retroativo, que ache dotação de onde não tem, que pode usar uma fonte de recurso que não pode, mas pode sim. E aí? Então, por isso que serve, tá? A auditoria para nós encontrarmos algumas situações e recomendar que seja feito certo. Porque eu sou da seguinte opinião: eu prefiro um controlador fazendo auditoria dentro do ente do que venha um controle externo e faça algum apontamento. Joia? Muito bem. Continuando. Parte patrimonial. Nós vamos pegar isso tudo na prática depois, tá? Então, parte patrimonial. Eu preciso verificar se lá no meu portal de transparência está todos os bens do município, Poder Executivo ou da Câmara, lançado no portal. É, professora? Tem que estar lançado lá bonitinho. Mas não é só lançado, ele precisa ser atualizado. Olha que coisa bacana. Então, os veículos, mesa, cadeira, tudo que vocês têm precisa estar no meu portal. Porque senão eu estou falhando em algum momento. E sabe o que é pior, pessoal? Veja só comigo. Tem mais algum contador fora a Juliana? Então, Juliana, é você, minha amiga. Diga para mim o seguinte, conte para o prof. Lá na Nova Cantu, o patrimônio hoje, ele está em dia? Agora, deixa eu falar algo sério para vocês. Vocês sabem o que vocês estão assinando? Para todos. Falou que a gente tem medo. Sabe o que acontece? Quando você faz o balanço lá do município, traz o valor do patrimônio. E aquele valor está certo? Vamos falar disso também, Junei. Vamos falar disso, não vai passar em branco. Vamos falar disso, tá? Nós estamos assinando algo, encaminhando para o Tribunal de Contas, dizendo que aquilo está tudo certo. Sabe quem está assinando? Vocês. E a professora não está falando isso para deixar ninguém com medo. Pelo contrário, porque se alguém tivesse me avisado, não tinha assinado. O que acontece? Você está falando que tem que ter auditoria no patrimônio? Tá? Em 2013, teve alguns municípios que já tiveram alguns apontamentos por
o valor patrimonial no balanço ser divergente ao que tinha, então a gente precisa recomendar isso também. Tá? Que atualizem o patrimônio. Eu nunca vi todo ano precisar comprar notebook. Todo ano precisa comprar infinidade de coisas. Tá? Às vezes somem, às vezes vai embora. Diga lá. Eu faço auditoria do patrimônio. Uhum. Aí eu vou lá fazer meu relatório. Quando eu fizer um relatório, eu posso colocar por amostragem, então. Pode sim. Não colocar que está tudo ok, porque não tem como, né? Você vai fazer por amostragem. Primeiro, olha por causa da transparência. Tá? Se por exemplo, os 10% de bens que você pegou lá, físico, eles têm no portal. Opa, se não tem, já é um apontamento. Ah, não tem depreciação, mais um apontamento. Ah, não tem a plaqueta de tombamento, mais um apontamento. Tá tudo ok? Se não tiver ok, vai para o Ministério Público. É assim que funciona? Ui, ui, ui. Então, Maripá, né? Maripá, não passem perto de Maripá, certo? Gente, são coisas sérias, né, que nós falamos. São coisas sérias. É verdade. Você está no Ministério Público? Público? Viu? E vocês achando que tinha problema, tá vendo? Sempre tem alguém pior. Gente, é complicado, né? Mas assim, ó, tem um ditado que diz assim, quem não deve não teme, né? Então, não tem problema. Desde que a gente tenha como se justificar, toca o barco. Legal. Toda essa parte aqui, por que eu preciso que vocês entendam essa parte? Porque nós vamos fazer auditoria. Tá? Vocês vão pegar ali um documento e vão fazer auditoria na prática. Então, precisa lembrar desses fatores que vocês irão trabalhar. Tá? Atividades que envolvam recurso público é um tal de todo ano faz a festa do município. Estou certo ou estou errada? Faz. Quem que controla aquilo? Quem que controla a festa do município? Tá certo ou tá errado? Não sei. Né? Mas tem a festa. Isso quando não convida o controlador para ir de VIP lá, né? Mentira, não convida nada. Mas ainda assim precisa ter a sua fiscalização. Ontem eu estava assistindo uma live, tá? E vejam só. A nova lei de licitações veio com muita responsabilização. Então tem 194 artigos lá para vocês dançarem lá na lei e identificarem, tá, aquilo que pode nos trazer problema. Aí eu estava estudando bastante sobre os fiscais de contratos. A gente, na nossa mensuração, muitas vezes a gente acha que o fiscal de contrato é lá, assinou a conferência e está tudo certo. E aí tem um acórdão, tá, de 2016, que já começava a trabalhar nisso, onde o fiscal de contrato ele não fiscalizou planilha de custo de terceirização. O que ele deveria ter feito, professora? Verificado se aquele salário que aquele empregado contratado pela terceirização era igual ao que se paga na convenção coletiva. Professora, é isso? Entendeu? Então, fiscalização vai muito além do que nós imaginamos. Então, essa questão de recurso público, tá, gente, ela é muito importante, tá? É o equilíbrio da receita e da despesa, tá? Que entra, o que sai, ele tem que ser de forma igualitária. Mas o que acontece? Às vezes está saindo demais, tá? E a gente acaba tendo problemas futuramente, certo? Vamos para o nosso cafezinho, daqui a 15 minutos nós voltamos.